muito bem-vindo a mais um treinamento da nossa série de ferramentas do líder. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito comum aí no ambiente corporativo, não só para liderança, mas para facilitar toda a comunicação corporativa, o e-mail, e principalmente aqui a gente está falando de e-mail corporativo, tá? O e-mail corporativo, ele é amplamente utilizado e eu diria que até negligenciado, não é? O e-mail a gente acaba assimilando como uma ferramenta tão banal de trabalho que não toma os cuidados necessários para utilizar essa ferramenta bem, e mais do que utilizar bem, eu diria, para não criar problemas no uso do e-mail. Tanto que a frase que eu decidi colocar aí como para esse treinamento, né, é ame-o ou deixe-o, fazendo alusão aí a uma frase conhecida do passado. E é bem por aí, tá? Ou você usa o e-mail de forma efetiva ou você usa o mínimo, porque se você não usar bem o e-mail, mais do que perder a capacidade de comunicação, se você não usa bem, você cria problemas para você. Então é melhor você deixar. Se você não sabe utilizar o e-mail, utilize outras formas de comunicação, né? Utilize o e-mail pro essencial, porque se você utilizar mal o e-mail, você vai ter problemas. Então, principalmente esse treinamento é focado em como você evita problemas ao utilizar o e-mail. E, obviamente, eu vou aqui passar por algumas situações onde você pode ter mais produtividade aí para organizar o teu dia a dia, organizar principalmente a tua caixa de entrada, organizar a maneira que você lida com o volume de informações que você recebe por e-mail. Então vamos lá? Bom, primeiro, o e-mail, ele traz muitos desafios, tá? De novo, aqui nós negligenciamos o impacto que o e-mail tem no dia a dia corporativo. Você tem uma bomba, uma bomba nuclear na mão, né? Pensa bem, o e-mail, e normalmente é assim, né? Você consegue, através de poucos cliques, mandar uma mensagem até se você trabalha aí numa multinacional, você consegue ter acesso ao presidente global da companhia através de um e-mail. Olha só o poder disso, né? O poder de comunicação que um e-mail corporativo tem é gigante. E por conta desse poder todo, você pode, se mal utilizado, criar situações realmente muito complicadas. Então, pensa bem, é como se você tivesse uma arma aí na mão e você tem que ter muito cuidado ao utilizar essa ferramenta. Tenha consciência disso, né? Não negligencie o uso do e-mail. Você tem uma ferramenta muito poderosa na mão e também que pode trazer muitos impactos positivos e negativos para você. Por quê? Também, tem uma situação que você há de convir comigo. Se a gente for olhar todos os meios de comunicação que você tem hoje disponíveis, provavelmente o e-mail é um dos mais utilizados, mas ele tem um problema gigante. Por quê? Ele ficou no meio do caminho entre dois grandes meios clássicos de comunicação, não é? O que acontece? O e-mail é uma forma, obviamente, escrita, só que mesmo sendo escrita, o e-mail ele tem uma linguagem muito mais informal, não é? Dificilmente você trabalha ou lê até e-mails elaborados, não é? Aquelas como se fossem cartas. Você não monta uma redação para mandar um e-mail. Então, normalmente, por mais que seja escrito, é uma escrita que não é tão rebuscada, né? Você não tem tantos elementos ali para contextualizar
aquela mensagem. Então, por mais que seja escrito, não é um escrito que tem muito detalhe, é um escrito muito sintético, é um escrito muito objetivo, muito superficial até. Então, ele é uma forma escrita, mas ele perdeu essa característica de uma carta tradicional, né, do mail, né, do inglês aí. Ele não é uma carta tradicional, porque nós utilizamos uma linguagem muito mais informal no e-mail e as mensagens são bem mais curtas. E por ser mensagem curta, quase informal, ele chega muito próximo daquela linguagem falada, né? Do meio de comunicação oral. Só que também ele perde por oral porque ele não tem a linguagem não verbal, né? Você não sabe se qual que é o estado de espírito da pessoa ao ter mandado aquele e-mail, não é? Você não sabe se ela estava com raiva, se ela estava decepcionada, se ela estava satisfeita, o que levou a pessoa a escrever aquela frase. Isso faz muita diferença, o contexto muda tudo, não é? E mais do que o estado de espírito de quem enviou, também o estado de espírito de quem está recebendo, né? Dependendo do humor que você está, dependendo do contexto que você está, a frase ela muda totalmente de sentido. O impacto é diferente. Porque você não tem elementos que são cruciais na linguagem oral, que é exatamente a linguagem não verbal, né? É todo aquele ambiente ali que é criado. E diversas pesquisas mostram que mais da metade da comunicação oral ela acontece pela linguagem não verbal, né? Pela tonalidade da voz, pela gesticulação, pela expressão facial. Tudo isso não existe, obviamente, no e-mail. Mas ainda assim você troca informações por e-mail numa linguagem informal. Então olha só o desafio que é um e-mail. Ele perdeu vários elementos da linguagem oral, ele ficou só com efetivamente o essencial da mensagem, né? Só com a frase, só com o texto, mas ao mesmo tempo não é um texto elaborado como seria uma carta, como seria uma redação, que aí sim a pessoa teria a oportunidade, trabalhando mais naquele texto, contextualizar melhor e colocar mais elementos. Obviamente que você não vai, nem pode fazer isso no e-mail, tá? Senão você não vai conseguir usar bem essa ferramenta e dificilmente até as pessoas vão ler os teus e-mails. Nós vamos passar por isso, mas e-mails com mais de 2 linhas, a tua chance da outra pessoa não ler é muito grande, tá? Então é um desafio muito grande, porque você ao mesmo tempo não consegue fazer um texto elaborado, nem pode, mas você também não pode ter todos os elementos que uma linguagem, que o meio de comunicação oral tem. Então olha só a bomba que você tem na mão, tá? Tá entendendo a dificuldade? O e-mail ele ficou no meio do caminho ali e ele gera problemas por isso, tá? Terceiro desafio, não é? A questão toda, ela gira em compreender a mensagem, não é? A mensagem, ela foi transmitida e ela é recebida, mas o entendimento, a comunicação, ela não ocorre bem. Você perdeu vários elementos para que a comunicação ocorra de uma forma efetiva pelo e-mail, ok? E aqui basicamente esses 3 últimos itens vão em cima do que eu acabei de comentar, não é? É difícil entender o contexto, faltam elementos de comunicação, a leitura e o entendimento sempre é feito através dos filtros da nossa emoção e do contexto que a gente está. Outro problema, e aqui é que a gente está falando, né, que o emissor e o receptor já tem todas essas dificuldades. Imagina quem está na cópia daquele e-mail, que é um cara que normalmente está bem fora do contexto daquela mensagem, né? Aí é que realmente
a coisa desanda, né? Porque ele não tem nem pouquíssimos elementos para interpretar aquela mensagem de uma forma efetiva. Então olha só o problemão que a gente tem. E outra coisa também, e a minha experiência mostrou que dependendo do perfil, e é por isso que é importante você conhecer bem o perfil das pessoas que você trabalha, algumas delas simplesmente, e é uma falha isso, tá? Mas acontece, muitas pessoas ignoram os e-mails, né? Então você tem que trabalhar o e-mail para que essa pessoa chame a atenção da pessoa, né? O assunto tem que ser um assunto que realmente tenha algum destaque, e o texto tem que ser curto o suficiente para levar aquela pessoa a tomar uma ação e a efetivamente responder ou fazer o que você precisa que ela faça depois de receber aquela mensagem. Mas dependendo da maneira que você manda o assunto e dependendo de como você escreve o e-mail, aí sim que ela vai passar batido e vai ignorar aquele teu e-mail, assim como ela faz com os outros 50 e-mails que ela recebe por dia, tá? Por outro lado, há um perfil que exagera no uso do e-mail, né? Eu já passei por uma fase que eu chegava a mandar, olha, mais de 100 e-mails por dia. Eu enviava mais de 100 e-mails por dia. Então eu aprendi com isso, né? A gente não pode exagerar no uso do e-mail. A gente acaba acomodando, né? Levanta da cadeira e vai conversar com as outras pessoas, né? Pega o telefone. São meios muito mais efetivos de comunicação do que o e-mail. Com certeza, boa parte dos e-mails que você manda aí você poderia evitar exatamente tendo um contato muito mais próximo, muito mais pessoal. Tenha cuidado com isso, tá? Então, da mesma maneira que alguns ignoram, outros exageram no uso. Legal? Aqui o grande propósito era só que você entendesse aí os grandes desafios no uso do e-mail e é importante que você tenha isso em mente de agora para frente, para quando receber ou mandar um e-mail, entender ali o tamanho da encrenca que você tem na mão. Beleza?